Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Diário Desportivo. E como é de habitual, vamos consultar aquilo que é a saúde do nosso desporto. Antes de mais, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador Mohamed. Bom dia, Mohamed. Bom dia, Ariela, e obrigado. E começamos com uma notícia triste. Ontem decorreu os Jogos Nacionais, onde a Seleção Nacional de Futebol perdeu frente à Nigéria por 4-0. Mohamed, o que falhou na seleção de Moçambique por sofrer derrota tão pesada diante de Nigéria? Mais uma vez, bom dia, Ariela. Obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores lá em casa. Indo direto à nossa seleção. Pronto. O que falhou ontem foi nada mais, nada menos que a diferença de intensidade que a seleção nigeriana apresentou. A seleção de Nigéria entrou logo ao primeiro minuto a pressionar, muito agressiva sobre a bola, e foi o que fez, é o que foi o ponto mais importante, o ponto mais crucial, que fez com que é como se tivéssemos apanhado de surpresa, mas nós já tínhamos em mente que estamos perante uma Nigéria, que é uma seleção muito grande, muito profissional, com jogadores já habituados nessas andanças de futebol internacional, todos que limitam em campeonatos muito, muito competitivos. Então foi isso que falhou. A Nigéria entrou muito forte e nós tivemos muita fragilidade defensiva. A nossa defesa tremeu muito ontem. A nossa defesa permitiu com que os jogadores da Nigéria pudessem fazer o seu jogo e, como vimos no jogo, a seleção da Nigéria chegava na nossa área e fazia o que quiser. Em algum momento, algumas partes do jogo é como se tivessem a fazer um jogo treino. Para quem foi atleta para quem é jogador, percebe a fase de treino em que fazemos a defesa, o ataque. Em algum momento foi mais isso. A nossa defesa falhou muito, permitimos que demos muito espaço e deixamos com que a Nigéria explorasse as nossas costas. Também foi a nossa falta de experiência. Foi muito notório que nós temos jogadores preparados, mas a experiência internacional conta. E nesse jogo contou muito mesmo. E também apresentamos muitos problemas de profundidade. Não conseguimos fazer os nossos laterais pisarem o campo do adversário muitas vezes. Contaram-se às vezes, só para ver. Ontem, o Moçambique, o Mambas, nós terminamos todo o jogo sem nenhum remate. Então, é uma demonstração clara de deficiência. Fomos uma seleção que pecamos muito e o resultado falou por si. Ok, tudo bem. Vamos à segunda questão. Que lição Moçambique deve tirar desta eliminação para as futuras competições, assim que é, continentais? Como disse, precisamos fazer mesmo um trabalho de base agora. Precisamos trabalhar muito na consistência defensiva. A nossa defesa pecou muito. Então, precisamos trabalhar muito nisso. Precisamos também aumentar a competitividade internacional. Ter mais jogos de preparação, não só quando temos em vista um torneio desse e pronto, nos carregamos e vamos fazer um estágio de uma semana, que não é lá muita coisa para quem está nessas andanças e para quem vai encontrar outras equipes de alto gabarito e que estão com pernas mais rodadas. Precisamos também investir na formação. É mesmo importante investir na seleção, porque ontem, se formos a ver, a média de idade também pesou. Estávamos perante uma seleção muito fresca, em que, vamos lá assim dizer, aquele meio campo rondava entre 26, 25, 27 anos, e o nosso meio campo 27, 30 e tal. Então, é a altura mesmo de pegar este jogo, pegar este campeonato e ver que temos que apostar na formação, temos que apostar seriamente na formação, temos que procurar enriquecer o nosso campeonato interno, temos que procurar, se possível, tentar pegar os nossos jogadores com mais talento
investir. E mandá-los para os outros campeonatos competitivos, que é o que as outras seleções fazem. Se a Nigéria tem a equipe que tem hoje, é porque fez esse trabalho de casa. A Nigéria sobre investir nos seus jogadores, pode não ter um campeonato interno muito forte, mas eles souberam investir nos jogadores. E se formos a ver, ontem tivemos uma seleção de Nigéria, um 11 inicial, totalmente nenhum jogador que limita no seu campeonato interno. E estão os jogadores que estão em grandes equipes. Também é preciso incutir nos nossos jogadores uma mentalidade vencedora, porque, dando o exemplo do jogo de ontem mesmo, até o minuto 25, 27, já estávamos a perder 2-0, mas o que acontece? A nossa seleção, até um dado momento, baixou as linhas. Então, isso eu acredito que não seja uma mentalidade de alguém que está num jogo mata-mata e baixa linhas. Então, é isso que temos que trabalhar. Ótimo. Ainda na nossa seleção, tivemos a notícia hoje a retirada de alguns jogadores da seleção moçambicana, que é o Renildo Mandave, o Michel Sitoy e o Domingues. A decisão foi tomada após a derrota à frente à Nigéria, registrada no jogo de ontem. Mohamed, como é que a seleção nacional deve reorganizar a sua liderança dentro e fora do campo após a saída simultânea de 3 campeões experientes? E será que essa saída não foi algo combinado de antemão? Para começar, essa última questão é um pouco assim, mas eu acredito que não foi uma saída combinada. Se formos a ver, em termos de idade, como aqui falamos, o Domingues está com os seus 42 anos, vai para os 43. O Mexer, se não me engano, 37, 38. Então, são jogadores que já têm muito caminho caminhado, muita estrada feita. Se calhar eles acharam, e como foi justificado, é hora de dar espaço aos mais jovens. O Renildo, ainda 32, acredito que ainda podia sim, este sim podia ainda continuar como o nosso líder, porque sai o capitão, sai o vice, são 3 capitães que saem, praticamente é uma espinha dorsal que sai. E vai ser um trabalho mesmo muito difícil, vai ser um buraco muito difícil de se fechar, porque são jogadores são jogadores muito cruciais, importantes para a seleção. Então, não basta só entregar uma braçadeira a um jogador de renome e dizer que ele vai fazer as coisas. Não, esses jogadores são os pilares da seleção, são os que, vamos assim dizer, os que conseguiam segurar aquela estrutura toda. Então, é uma perda muito grande. Eu peço e espero que o Renildo, pelo menos o Renildo, né, consiga voltar atrás, consigam convencer o Renildo, porque já se esperava que pelo menos o Domingues iríamos perder. Seria o último CAN dele, sim, pelo menos o Domingues iríamos perder, mas acredito que contávamos com o Renildo. Víamos o Renildo o futuro dono, né? O futuro patrão, o futuro o chefe, né? Que iria segurar todas as pontas da seleção. Fora de campo, eles terão que, só para ver, esses conseguiram ser capitães dentro do campo e também fora do campo. Então, dentro do campo não basta só entregar uma braçadeira. Teremos que procurar alguém mesmo e não só que mereça, mas que tenha capacidades mentais, muito mais mentais, para poder ser esse líder. Já fora do campo, acredito que também é uma grande perda. Fora do campo teremos que procurar alguém com capacidades mesmo, que tenha um bom diálogo, que esteja dotado com características para poder fazer essa ponte de atletas e a parte técnica. Então, foi uma notícia mesmo muito, 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 muito má para nós, sim. Muito obrigada, Mohamed, pela observação. Vamos agora visitar o futebol a nível internacional.
em que o regresso de João Cancelo ao Barcelona por empréstimo. O Barcelona chegou a um acordo verbal com o Al Hilal para o empréstimo, de João Cancelo. Então, Mohamed, o que achas que o regresso de João Cancelo resolve definitivamente os problemas defensivos do Barcelona ou ainda será preciso reforçar mais o setor? O regresso do João Cancelo é uma boa notícia para os adeptos do Barcelona e para a própria equipe técnica, mas o João Cancelo não vem resolver os problemas do Barcelona. É sabido por todos que o Barcelona não tem uma defesa muito consistente. O próprio treinador já disse há semanas que, às vezes, quando olha para a linha defensiva do Barcelona, quando estão a jogar, ele sente que falta mais um jogador. Então, o Cancelo vai resolver alguns problemas, sim, mas não. Ele pode trazer uma qualidade, uma experiência defensiva, mas não vai resolver todos os problemas. O Barcelona necessita mesmo que só para ver. Falamos aqui há pouco tempo de problema de liderança, que perdemos 3 ligas. E é o que o Flick também sente, que falta uma liderança defensiva. Eles perderam o jogador, o Marquinhos, no início dessa época, para as Arábias, e é disso que ele sente falta. O João Cancelo traz mais mobilidade, mais profundidade, mas naquilo que o Barcelona realmente está à procura, que é que é uma liderança e que é um defesa central, rijo, com capacidade de assumir o controle da equipe, ainda não está resolvido. Dando continuidade ao futebol e informação a nível internacional, vamos à Espanha, onde o Mohamed Salah é oferecido ao Real Madrid. Os agentes de Mohamed Salah ofereceram o avançado egípcio ao Real Madrid. Mohamed, na tua opinião, será que Salah se encaixaria no atual modelo de jogo do Real Madrid e seria uma solução imediata para o ataque? Encaixaria sim para o modelo atual, mas encaixaria sim. Salah é rápido, ele é um jogador muito vertical, letal, até o último terço do campo. Mas em contrapartida, teríamos uma situação em que o treinador é que teria que preocupar-se mais em encaixar o Salah, porque o Real Madrid, se formos a ver com essa contratação, será um reforço de peso e estaríamos talvez a voltar naquela época, aquele ano em que o Real Madrid criou o Real de Super Galácticos. Estaríamos a criar uma situação de talvez superlotação. Atualmente o Real Madrid tem uma boa equipe, tem uma boa frente de ataque e o treinador já tem apresentado dificuldades de encaixar as peças. Então, trazer o Salah seria um bom reforço, sim, mas em termos de colocação, talvez teríamos uma situação de mais Wendy, de ter um jogador com qualidade que teria que ser afastado para o banco, mas também não podemos olhar só nesse lado. Teríamos também, com a vinda de Salah, se isso acontecer, traria mais teríamos um Real Madrid com muita resposta no banco. É vista com bons olhos se for algo que for a se concretizar. Eu só espero que o treinador saiba usar esse todo arsenal que se pretende trazer. Né? Ótimo. Vamos agora visitar o balanço cambial do dia de hoje.
dando continuidade à margem de manobra de Ruben Amorim. Ruben Amorim foi despedido nesta segunda-feira do Manchester United. Então, gostaria de saber da tua opinião. O Ruben Amorim teve tempo suficiente para implementar as suas ideias, tendo em conta o contexto instável do Manchester United? Falar de tempo é uma coisa muito razoável, mas se formos a ver para o contexto que está-se a falar, para o contexto instável que o Manchester United está, eu posso assim, teve tempo sim para implementar as suas ideias, para trazer sua nova abordagem tática, mas em contrapartida ele encontrou um Manchester United muito turbulento. O Manchester United atualmente tem sido, desculpa a expressão, mas um cemitério tanto de jogadores como de treinadores. O Ruben Amorim é um bom treinador, é sabido por todos, ele fez um bom trabalho no Sporting, veio para o Manchester, se foi confiado a equipe do Manchester United é porque acreditava nas capacidades dele, mas ele encontrou um Manchester United turbulento, muito turbulento, em que não conseguiu implementar o seu fio de jogo e era muito criticado por isso. E até numa das conferências de imprensa, nessa última que por mim foi a que causou a sua demissão, ele chegou a reclamar que ele foi contratado para ser manager e não simplesmente treinador. Ser manager que é tomar parte, tomar conta de toda a equipe, participar até nas transferências, o que parece que não lhe era totalmente permitido. Então, podemos dizer que uma das causas da falha do projeto do Amorim pode ter sido isso. O Amorim entrou no meio da época, sim, deu-se esse espaço porque ele não tinha os jogadores, as peças que ele precisava para começar, mas teve o início da época, mas se calhar não teve, teve as suas contratações, mas não teve exatamente aquilo que ele queria. Por isso que ele vem na última conferência de imprensa e diz que fui contratado para ser manager, não simplesmente um treinador. Ele teve tempo suficiente, sim, mas temos que ver que teve tempo, mas neste tempo sofreu muita pressão. Foi um Manchester muito, mas muito inconsistente. Foi um Manchester com problemas de balneário, com problemas de liderança. Então, são fatores mais que necessários para que não consigas fazer um bom trabalho, né? A direção do clube é a principal responsável por mais uma mudança no comando técnico ou o treinador também tem culpa? Eu acho que se não me engano, em 2 anos, esse é o 10º treinador que sai. Então, pronto, não vamos sempre culpar os treinadores. Eu acho que a direção acaba tendo um pouco, sim, de culpa, porque, como eu disse, o Amorim reclamou que não foi contratado simplesmente para ser treinador. Então, eu acho que está na hora da direção tentar vir com uma nova abordagem, tentar dar mais liberdade aos treinadores, deixar os treinadores trabalhar, para que talvez no final de uma época, ao final de qualquer campeonato que esteja, eles saibam e possam apontar dedos mesmo. O Manchester United, como eu disse, é uma equipe com muita pressão e o Amorim reclamou do Paul Scholes, que é um dos dirigentes de lá, reclamou da demais estrutura do Manchester United, e isso demonstra que não lhe deixaram trabalhar como ele queria. Sim, então, eu acho mesmo, infelizmente, que a direção do Manchester teve um dedo de culpa. Assim. Ok, compreendo. Muhammad, pode já dar, né, as últimas considerações com essa última questão, porque estamos mesmo na reta final daquilo que é o nosso diário desportivo. Como gesto de fecho, vamos para a última questão. Acha que esse desentendimento afeta a imagem internacional do Ruben Amorim enquanto treinador do topo? Eu acho que ser despedido e por questões de maus resultados, não conseguir criar uma coesão na equipe, em qualquer lugar acaba afetando sim um pouco a imagem do treinador, mas não, como venho dizendo, não fomos para uma equipe que estava bem de saúde. Fomos para uma equipe
O Amorim encontrou uma equipe um pouco adoecida. Ele tentou implementar aquilo que são as suas ideias, não foi permitido, e todos nós sabemos o valor do Amorim, todos nós sabemos das capacidades do Amorim. Resta agora ele abraçar um novo projeto e mostrar que realmente ele tem capacidades de fazer, entender, de incutir aos jogadores aquilo que é a sua maneira de jogar, a sua maneira de estar como equipe. Então, eu não acho que seja, não acho que isso vai manchar a imagem do Amorim, porque todos nós sabemos o valor que o Amorim tem. Muito obrigada, Mohamed, pela sua contribuição. E chegamos à reta final do nosso diário desportivo e voltamos amanhã à mesma hora. Patrocinado por Apoio